gente esperou dessa seleção brasileira, Robson, Vini Júnior e Ancelotti. O Vini Júnior passou pela zona mista ontem e ele não bateu o pênalti, vai ficar colado nele essa história de ser o protagonista, mas na hora do protagonismo não aparecer. Vamos ouvir o Vini Júnior. A gente tem que estar preparado e, como eu falei, eu vou trabalhar e fazer para merecer para estar aqui de volta. Você falou que era o seu melhor momento, né, Vini? Responsabilidade por ter escolhido o Bruno. Não, o Mister nunca fugiu da responsabilidade, como o Bruno também não, e eu também. Acredito que o Bruno era o melhor batedor para fazer essa cobrança. Ele treinou muito bem nos dia a dia e muitos vão falar que eu não quis bater, mas eu nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando é necessário e na seleção também quando é necessário, nunca vou fugir, mas não era sobre a artilharia, não era sobre ser o melhor da competição, era sobre quem estava melhor para fazer isso no melhor momento. Infelizmente o Bruno perdeu e, como eu falei antes, espero que não manche a carreira dele na seleção e que a gente possa dar muita força para ele. Que não manche a carreira do Bruno na seleção, Piperno, e que não manche a do Vinícius. Muito se falou do Vinícius na seleção não ser o Vinícius do Real. Os 4 primeiros jogos da Copa deram ao Vinícius o protagonismo que ele merecia e ele assumiu. Contra o Marrocos resolveu lá o empate e nos outros jogos ele apareceu bem. Mas vai ficar difícil não falar que na hora de pegar essa bola aí, ó, colocar debaixo do braço lá, quem bate o pênalti sou eu. Porque eu entendo que ele se respeite a hierarquia. Mas do mesmo jeito que a gente ouviu que os jogadores foram ouvidos no vestiário e pediram para mudar o esquema tático depois do jogo contra o Panamá, não foi isso que aconteceu? Olha como o Ancelotti é bonzinho, ele ouve os jogadores, ele ouviu um pedido para que o meio fosse reforçado, foi assim nos amistosos, foi assim na Copa do Mundo. Como é que na hora de bater o pênalti, o Ancelotti falou assim, se for bater o pênalti é o Bruno, não levanta a mão não, professor, sou eu, né? Tem uma questão muito fácil nisso. Dos 26 jogadores da seleção brasileira, quem tem mais intimidade com o técnico da seleção? Ele. Exatamente. Então, professor, eu, né? Alguém imagina que o Ancelotti vai falar, Vinícius, eu não quero você? É óbvio que ele vai, tá bom, vai lá e bate e faz. É esse tipo de atitude que tem que ter um jogador que é liderança técnica. E ele, em muitos momentos, assumiu isso na Copa do Mundo, lá no jogo de ontem mesmo, assisti lá uma transmissão de televisão, lá enfim, o pessoal criticando o jogo todo, que ele estava fominha demais, ele estava tomando iniciativa no jogo e tal, mas no momento do pênalti, sabe, aquele momento decisório e tal, é ele quem tem que pegar a bola e falar, deixa comigo. Talvez o Vinícius não saiba, ele é muito jovem. Um outro jogador que foi muito importante no Flamengo, o Bebeto, durante muito tempo carregou também o fardo aí de ter se eximido da responsabilidade de bater um pênalti pelo La Coruña. O La Coruña, um time pequeno da Espanha, nunca tinha sido campeão espanhol, aí fazia um jogo decisivo e aí pênalti pro La Coruña. Quem era o artilheiro do time? Bebeto. Quem era a maior estrela do time? Bebeto. Aí o Bebeto pega a bola e pede para o outro bater. Aí o outro foi lá, bateu e perdeu o pênalti e o título escapou. O Bebeto ficou muito tempo marcado por isso. Então, era um momento, sim, da referência técnica assumir a responsabilidade. Não podia, delegar para um jogador de meio campo que bateu 3 pênaltis na vida. A gente está de volta para quem foi tomar uma água com açúcar e está acompanhando a gente pelos canais de Fast TV. A gente ouviu também o Bruno Guimarães na zona mista, lamentou ter perdido o pênalti e disse que a sua batida foi depois de estudo do goleiro. Olha... A gente está muito triste, claramente. É um jogo que a gente tinha totais condições de ganhar. Acho que uma dor muito forte, é difícil encontrar palavras porque a gente não estava esperando isso. A gente sabe que futebol muitas vezes dá muita alegria. Acho que vinha fazendo uma Copa muito boa, infelizmente fui infeliz no pênalti. Tinha estudado muito o goleiro deles e via que ali era o melhor canto para bater. Infelizmente ele pegou, mas uma tristeza geral, todo mundo muito chateado. Mas, enfim, pedir desculpa ao torcedor, que sempre acreditou, que nos apoiou até o final. É um dia muito difícil até de encontrar as palavras, mas, enfim, muito chateado com tudo isso. É buscar força agora na nossa família, que vai ser um momento importante. Ele estudou, viu, Robson? E bateu na mão do goleiro, porque ele não bateu no canto, não. Ele estudou e ele foi reprovado, né? Ele estudou e ele não merece aquela nota 7,5. 7,5, que eu falei aqui que era uma nota alta pro time do Brasil, né? Que o Ancelotti deu pra evolução da seleção brasileira.
Era uma nota muito alta e a gente viu no jogo contra a Noruega que não merecia essa nota. Eu senti uma certa cutucada do Vini Júnior em relação à não escolha dele para cobrar o pênalti, porque ele falou, olha, eu nunca me eximi de responsabilidade no Real Madrid, lá quando tem pênalti eu bato, mas o professor escolheu o Bruno, porque os números do Bruno, papapá. Então eu achei que ele tentou também dar uma alfinetada no Ancelotti, até para tentar limpar a sua barra. Ele estava com a bola na mão. Ele ficou com a bola na mão o tempo todo até a confirmação do pênalti e depois veio a ordem de comando, meu filho, dá a bola pro nosso melhor batedor de pênalti, que é o Bruno Guimarães, que tinha batido 3 na carreira, mas nos treinos, viu, Piperno? Nos treinos ele estava voando nesse fundamento, estava cobrando bem. Então, assim, precisa de responsabilidade, precisa de personalidade, precisa ter um time. E a estrela, gente, o Ancelotti falou na frase ali, né, sobre o Neymar também, o time precisa ter responsabilidade, o time precisa ter gana, o time precisa ter craques, ídolos de verdade. A gente não tem isso de verdade. A gente tem bons jogadores que tentam ser esse responsável, esse craque ou esse ídolo, mas que na hora do vamos ver, eles não são. E não tem nada mais que irrita do que falar que tem que buscar o conforto com a família, né? Eu sei que a família é muito importante, né? Mas esses caras não jogam para suas famílias. Isso tem que ficar claro também. A seleção brasileira não é da família dos jogadores convocados. Não é. A seleção brasileira é de 220 milhões de brasileiros. Então ele tem que falar, olha, nós vamos tentar buscar conforto com as mensagens do povo brasileiro. Nós vamos tentar explicar o que aconteceu para o povo brasileiro. Mas eles só falam das famílias, eles só jogam para as famílias, eles só pensam nas famílias. Eles não servem para jogar na seleção brasileira de 220 milhões de brasileiros. Todos somos famílias da seleção brasileira quando ela está numa Copa do Mundo. É isso que eles não entenderam ainda. Marília Robson, hoje, tem um perfil desse goleiro, o Nyland, na Gazeta dello Sport. Esse goleiro está longe de ser uma celebridade do seu próprio país. Ele já tem 36 anos, estava sem clube, jogou no Sevilha, reserva, né, e visto com muita desconfiança. E aí um pedacinho do texto diz o seguinte: na realidade o futebol lhe trouxe pouca satisfação. Muitos bancos de reservas, muitos críticos por onde passou. Jogou um pouco na Alemanha pelo Ingolstadt, time de segunda divisão, né? Depois pelo Aston Villa na Championship, quando o Aston Villa era um time de segunda divisão, antes de perder a titularidade. Em 3 anos, entre Norwich, Bournemouth, Reading, Leipzig, acumulou míseras 13 partidas. Esse é o goleiro que o Guimarães disse que estudou muito. Queria saber como ele arrumou tanto material. O Nyland falou, né? Disse que foi o jogo mais importante da carreira dele. Temos a frase do Nyland aqui. Now I'm going to join the doping control, so that's the boring stuff that I have to do first, and then obviously I'm going to enjoy this moment. It's been the most important game of my career. It's fantastic to be here, to be able to save and to be able to contribute. That we are now in the quarterfinal, which is a huge achievement. So very happy to participate, and then everyone knows who to call when they need someone. So that's I think I showed that today. O Haaland também, perguntado sobre os 2 gols, ele falou, não, tem que falar do goleiro, porque os 2 gols todo mundo vai lembrar, mas ele não tem só a defesa do pênalti, que nos manteve no jogo e pushing for, né, indo para frente, mas também ele tem uma defesa salvadora quando está 1-0 só. Ele tira uma bola impossível do lado esquerdo, que ele faz uma defesa muito difícil e mantém lá 1-0, depois a Noruega ainda faz 2-0.